Olá, este é o programa Fator Paranormal. Eu sou Kátia Gigaia, capítulo 23. Neste capítulo, eu quero falar um pouco sobre relacionamentos e amores nocivos. Você já vivenciou uma experiência afetiva que acabou com você, que te abalou, que você achou que estava apaixonada ou amando e aquela pessoa estava, na verdade, te usando ou simplesmente estava ali de alguma forma te fazendo mal? Quem não passou por isso? Eu vou contar uma experiência que eu tive aos meus 19 anos de idade. Eu conheci uma pessoa de uma forma muito inusitada, enfim, num momento de profunda calmaria da minha vida. Por que calmaria? Porque eu estava num momento de retiro, comigo mesma, sem sair para os lugares, cuidava do meu lado espiritual, estava trabalhando, enfim, levando uma vida muito positiva. De repente, eu conheci uma pessoa, porque eu tive um aniversário num local, e eu conheci uma pessoa que me atraiu bastante. E esta pessoa, ela trouxe uma mala de rodinha jumbo de problemas com ela, né? E eu abracei a causa, porque eu era a Madre Teresa de Calcutá dos namorados. Eu queria ajudar todos. Aí o que acontecia? Eles ficavam bons e me chutavam para... Antes fosse para outro país, né? Mas eu ficava por aqui mesmo, ou no máximo na minha cama chorando. Mas enfim, esta pessoa, ela se aproximou e ele tinha N problemas espirituais. E ele também, um bandista, como eu na época, mas ele trabalhava assim somente com os espíritos tops. Vocês conhecem aquelas pessoas que se elas trabalham com o melhor caboclo, aquele que todo mundo conhece, ou se trabalha com a linha de boiadeiros, é o melhor boiadeiro, aquele baiano é o Lampião, ou é a Maria Bonita. Haja Lampião e Maria Bonita. Embora a falange é grande, né, mas existe mesmo. Os Exus tops, né? Top na linguagem dessas pessoas que têm um crânio desse tamanho, né? Mentalidade, então, a gente nem se fala, porque espírito é espírito e não existe o melhor e o pior, enfim. Isso é coisa do ego do médium. Gente, isso que é importante vocês saberem. Mas, enfim, ele trabalhava lá com os tops e como eu sempre fui uma pessoa muito livre, uma pessoa que sempre procurou ter liberdade na expressão, na conduta, enfim. Eu era uma pessoa que dificilmente um namorado me prendia. Eu quero explicar isso bem, porque assim, a individualidade de um ser humano, principalmente num relacionamento, ele deve ser preservado. Você tem que ter os seus horários para os seus amigos, para os seus estudos, para o seu trabalho, para as suas particularidades, para tudo aquilo que você gosta de fazer. Porque se você para de fazer, você perde a sua personalidade, você perde o seu laço. E esta pessoa queria me castrar, né? Que nem um bicho. Ficar ali presa, né, ao pé da cama. E eu não sou. Eu sou aquariana, eu sou uma pessoa inteligente, graças a Deus, bem resolvida, e na época eu também era. Hoje eu sou mais. E esta pessoa, ela me colocava em certas situações assim muito complicadas e sempre utilizando os recursos da espiritualidade. Então, qualquer coisa que acontecia, o que ele fazia? Ele espiritava. Ele espiritava em qualquer lugar. O que é espiritar, né? Desculpa, brincando um pouquinho, ele incorporava. E o que ele fazia? Aquilo que eu falei em alguns capítulos atrás. Ele utilizava o recurso da mediunidade, o guia, a entidade ali, para falar o que ele queria. Então, como eu respeito as entidades,
ele utilizava desse mecanismo mediúnico para exercer o poder sobre mim. E eu ali respeitava, porque até então eu não sabia o ir e vir daquela entidade, embora sentia uma manifestação e o carinho, e óbvio que existia realmente uma mediunidade muito positiva que vinha através dele, porque eu tinha relatos muito bons a respeito do trabalho dele, mas ele tentava comigo, a todo modo, me prender através dessa condição espiritual. Gente, quem vive isto, e eu sei que muitas pessoas chegam em mim e falam, mas ele incorpora na hora que eu digo não, mas ela incorpora na hora que eu digo que eu não vou fazer tal coisa. Gente, isso é tão corriqueiro e tão ridículo, né? Isso não existe. Quer dizer, existir existe, mas há de se ter o quê? Postura, correção naquele momento, para que isso não se torne uma situação ridícula no seu dia a dia. Então, eu te convido a mentalizar um pouco mais sobre essas questões, a compreender que as relações, elas precisam, antes de tudo, ter respeito com a sua liberdade, com a sua expressão. Quando você diz não, é não. Quando você diz sim, é sim. Quando você está contra uma ideia, expõe a sua, mas dê abertura para que o outro também se exponha. As relações, elas precisam, antes de tudo, ter a liberdade de posicionamento. Precisa ter a cumplicidade daquilo que nós dizemos como expandir a relação. Quantas vezes a gente vê relacionamentos aí afundados porque um quer prevalecer sobre o outro, porque existe a competição, porque um quer falar mais grosso que o outro, aquela disputa que é desastrosa, quantas faltas de respeito, que chega até um ato físico, uma agressão física. Não há necessidade disso. Então, muitas pessoas utilizam os artifícios da magia, da espiritualidade, para manter o outro sobre o impacto de uma afetividade ilusória, né? Porque tudo aquilo que você mantém à força deixa de ter amor para ter posse. Então, possessividade, obsessão por certos relacionamentos são nocivos demais. Então, esses amores nocivos, eles precisam ser descartados da sua vida. Principalmente casamentos que vocês empurram com a barriga, relacionamentos que estão durando anos e você não sabe o que fazer com ele. Seja simples. Acabe com ele e vá viver tua vida e deixe o outro viver. Você tem medo de ficar só? Primeiro, sinto te dizer, você veio para este mundo sozinho. Você vive acompanhado de pessoas, mas a maioria dos momentos você está só. E você vai embora sozinho, porque você acha que alguém vai te dar a mão na hora que você morrer para ir junto? Então, você é uma pessoa só. Você tem que aprender a lidar com esse estado solitário e não exatamente a solidão. Saber lidar com estas questões. O dia que você se suportar e viver bem com você mesmo, qualquer pessoa poderá viver muito bem contigo. Pense nisto. Eu tenho certeza que a partir do momento que as carências vão embora, que você não cria posse e nem ilusão a respeito de nada nem de ninguém, e não cria expectativas, os amores que acontecerão em sua vida serão construtivos e não destrutivos. As relações serão aprendizados, né? Você terá companheiros e companheiras evolutivos que vão te ensinar nesta caminhada evolutiva, nessa jornada, experiências e lições muito aprofundadas. Então, quem sabe nisso tudo você vai conhecer o real amor da sua vida. E é nisto que eu aposto, né? Porque quando eu olho para trás e lembro desta fase onde esta pessoa
queria a todo modo me impor uma condição dela e ele não conseguia, o que ele tentou? Ele tentou um artifício na qual ele sabia que eu temia, não de medo, mas sim por respeito, me impor, né? E eu não aceitei. Eu era uma pessoa questionadora, hoje sou mais. Então eu te convido a ser um questionador sobre certas coisas. Porque certas coisas elas são tão incoerentes que é difícil a gente não perceber, não é mesmo? Então não seja vítima de amores nocivos, de relacionamentos que vão criar em você certa dependência que não há necessidade. Então lute por sua liberdade no estado maior, né? Porque liberdade, na verdade, é você manter, antes de tudo, a sua individualidade. Esse é o meu recado de hoje no Fator Paranormal. E eu agradeço muito todas as mensagens que eu tenho recebido. Eu estou, na medida do possível, respondendo. E eu quero agradecer muito a sua audiência aqui no canal do YouTube, na Cron TV, no programa Fator Paranormal. Então, até o próximo capítulo. Gratidão.